Aglaê Silveira, nossa querida amiga, educadora, com vasta experiência em educação, psicóloga, vinculada à Sociedade Espírita Mãos Unidas. Eu e a Aglaê, nós produzimos uma série Preparo dos Pais, está disponível no meu canal de YouTube, com valiosíssimas considerações à luz da psicologia e do espiritismo, orientações que eu e Neuza, por exemplo, gostaríamos de ter tido na nossa época, que fomos pai e mãe. Hoje, aqui liberado com a sabedoria da nossa Aglaê, que já é avó. A Aglaê já é a mãe mais madura de todas, é a mãe mais velha de todas. Velha no sentido não de velhice, mas velha de experiência. A nossa querida Aglaê, bem-vinda, Aglaê. Eu agradeço, Orson, o convite. E se seu neto te chama de velhinho, não faz ideia se ele me conhecesse, então. Eu estou muito emocionada, Orson, com a viagem que eu fiz, começando pela Mireia, né? Quando ela fala da Maria, que coisa bonita, né? Depois a Nani, depois a Cíntia, com as crianças. Então, a gente fez uma viagem aí pelo coração dessas mães carinhosas, né? E eu fiz também uma viagem, Orson, no seguinte sentido: quando eu era adolescente, eu já era evangelizadora. Eu comecei a ser evangelizadora aos 16 anos de idade. Hoje eu percebo que eu também era um pouco criança, mas na época eu achava que eu era adulta. E vim caminhando até o momento em que eu me casei e tive também 2 filhos. E segundo o que as moças disseram, e eu acompanhei emocionada, é muito diferente você ter um filho no seu ventre, dentro de você, e perceber ele crescendo. É uma experiência ímpar. Por isso que Deus nos dá essa oportunidade. E eu tenho 2 filhos, o Marcos e o Maurício, né? E é uma experiência ímpar, como eu disse, que as meninas falaram aí delas. Mas eu continuo trabalhando agora com pais, que é o que eu mais gosto. Por quê? Porque a gente pega essa experiência de vida que a gente tem, não só de trabalhar com crianças antes, mas de ter os filhos, de orientá-los, né? É como a Cíntia falou, a gente tem que brecar um e incentivar o outro. Mas trabalhar com pais é uma delícia, porque a gente começa a falar da experiência que a gente teve com muito amor, aceitando também a experiência que eles tiveram e que estão tendo agora. E eu gostaria também de falar dos meus netos, né? Então, quando os meus netos chegaram, eu estava livre para viver a minha emoção, porque quando a gente está grávida, o parto, tanto de um como do outro, foi muito difícil para mim, os partos. Mas os meus netos, eu peguei e curti, né? Eu curti, olha, Joana, você vai ficar emocionada. Por quê? Porque o neto vem de uma maneira dádiva, porque a gente não passou pela gravidez, não que a gravidez não seja importante, é fundamental, mas não está ali pós-parto. E, de repente, aquele bebezinho, aquela criança maravilhosa está ali nos nossos braços e nós amando de uma maneira que não dá para a gente descrever. Eu só queria dizer para vocês que o meu primeiro neto, o Pedro, ele está com 25 anos. Acabou de se formar como jornalista, está trabalhando como jornalista, um menino muito... Um menino, né? É sempre menino para a gente, mas é muito consciente, muito responsável. E o meu segundo filho, ele casou-se pela segunda vez e tem um filho de 1 ano. Então, eu viajo nessas idades de 25 a 1 ano, né? Eu tenho 5 netos, né, diretos, mais 5
que são filhos das minhas noras, então são 12 netos, e eu fico muito, muito emocionada, porque eu vivo desde do Pedro, que tem 25, até o Henrique, que tem 1, assim, viajando mesmo, e com a experiência que o trabalho de evangelização junto às crianças, aos adolescentes e aos pais me trouxeram. Eu acredito que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu pude viver tudo isso e agora conversar com os pais a respeito de sentimentos e tudo mais. Aglaé, e olhando para trás, todo pai, toda mãe tem a sua própria história de lutas que não são pequenas, desafios que se acumulam, se agravam, desafios diários. Você, como avó de tantos netos, mãe de 2 filhos que viveram suas próprias experiências, o que você diria para essas mães jovens? Nós temos várias mães jovens assistindo a nossa live, temos mães maduras, temos mães que não vê a hora de virar vovó, como disse a nossa Joana. Joana, vai chegar a sua vez. Eu, como avô, sei disso, né? Os netos chegam e fazem a gente ficar vovô. Mas nós temos aqui o Gustavo, que está emocionado com a live, que é marido da Mireia, está acompanhando. Gustavo, um abraço para você, viu? Que bacana tudo isso, né? Aglaé, o que você diria da sua experiência tão vasta para as mães que estão ouvindo, principalmente as mais jovens, as maduras, as que não ficaram avós ainda, os desafios que se repetem? O que o seu coração diz para essas mães? Olha, eu diria, Orson, que nós devemos viver intensamente as nossas experiências. São experiências variadas, uma vez vem um filho, outra vez a gente perde esse filho, e é uma dor muito grande. Outras vezes, este filho dá muito trabalho, no sentido da gente não saber que melhor atitude tomar. Então, o que eu acho que a gente não deve nunca esquecer é que ser mãe é uma missão que Deus nos deu. Eu não troco a palavra, é missão. Nós temos essa oportunidade de receber dentro de nós o Filho de Deus. E eu fico sempre pensando que confiança Deus põe nas mães, colocando o seu filho dentro de nós, para que nós sejamos mãe deles, né? Então, eu acho que é uma confiança muito grande a qual nós devemos corresponder. E eu queria dizer que eu estou emocionada de verdade com o depoimento da Mireia, tão jovem, com uma filhinha tão pequena, né? Com o depoimento da Nani, já com o filho de 20 anos e uma menina de 14, e com o depoimento da Cíntia, com uma filha de 9 e outro de 6, eu fico pensando, essas mães são exemplos para nós, porque são mães dedicadas, a palavra delas tocou meu coração profundamente, porque a gente encontra nelas a mãe dedicada, a mãe que lembra de Deus, que faz um evangelho no lar, que conversa com seus filhos. Então, eu diria, Orson, que a coisa mais importante é nós lembrarmos que os nossos filhos são dádivas que Deus nos deu, e que nós devemos ter o maior cuidado, maior dedicação, justamente para honrar esse lugar que Deus permitiu que nós ocupássemos. Muito bem, Aglaé. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco, a sua participação. Agradecemos imensamente pela sua disposição, no aceite do convite, e é uma alegria muito grande.